Por favor, Salmo de número 25, o versículo 12. Davi, na sua adoração, ele não só orava pedindo a Deus, e nós temos que também fazer as orações de pedido, mas também as orações de reflexão, porque são nessas orações que a nossa fé, ela cresce. É nessa oração que realmente você recebe coisas dos céus, quando você pensa naquilo que está meditando com Deus, naquilo que Deus tem falado com você. E nessas orações ele fazia indagações a si mesmo. Ele fazia perguntas e o Espírito Santo dava resposta para ele. Você crê que quando você pergunta algo para Deus, se for para edificar a sua fé, o Senhor te responde? Quem crê? Você crê mesmo? E olha o que está escrito, Salmo 25, e o versículo de número 12. Ele começa perguntando: qual é o homem? Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará no caminho que deve escolher. Não existe uma vida com Deus fazendo o que quer, o que é conveniente, ou que o coração determina. Um evangelista me mandou um vídeo, eu acho que ele me mandou até para brincar, pastor, aquele vídeo. Que um pastor dizia assim: demorei 60 anos para descobrir que a fé não é o meu sentimento, a fé é a obediência. Meu Deus, se ele tivesse vindo uma vez na Paz e Vida, ele já tinha descoberto isso. 60 anos, meu Deus do céu. Só podia estar brincando, deve ser para gravar o vídeo, né? Porque uma fé de temor, ela não vai levar os seus desejos. Andar nos seus desejos é andar longe do Espírito Santo. Fazer a vontade de Deus é, em muitas ocasiões, um sacrifício, uma entrega que dói também. Lembra de Ana que nós falávamos domingo? Senhor, me entrega o meu maior milagre, o meu maior sonho, e eu vou te entregar. Mas quando nós andamos no caminho de Deus, não tem mais espaço para frustração, para medo, para angústia, porque o caminho de Deus é um caminho bom, é um caminho de justiça, é um caminho que nos leva para o céu. Tem alguém aqui interessado em morar no céu? Então eu vou reler o versículo de número 12 do Salmo de número 25 e você repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que deve escolher. Diga a ele: me ensinará o caminho que eu devo escolher. Se você andar com Deus, você nunca mais ficará perdido no caminho. Nunca mais. Nunca mais você vai tomar uma decisão e vai dizer assim: poxa vida, era para eu ter feito diferente. Me arrependo disso, tenho remorso disso. Porque no seu caminho vai imperar a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável. E no final de tudo você ainda descobre que ela é perfeita. Crê nisso? Quando o salmista estava indagando quem é a pessoa que teme a Deus, imagine, é aquela pessoa que fala que teme a Deus? É a pessoa que vai a uma igreja que teme a Deus? E ele percebeu, não, é a pessoa que permite que Deus ensine o caminho para ela. Por isso que é importante não só orar para pedir, é importante orar para refletir, para trazer uma consciência para a sua alma. E Davi está falando: se Deus me guiou para o caminho do gigante, é porque aquele gigante cairia. Mas agora a minha vontade me levou para o pecado. E eu quase morri sem a minha salvação. Ele percebeu: quando eu permito que Deus ensine o caminho para a minha vida,
As outras coisas começam a fluir, a acontecer, até quando eu não entendo. E há um benefício de temer ao Senhor e permitir que Ele ensine um caminho a você. O primeiro benefício é esse, é um benefício espiritual. Versículo 13: a sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. Imagina, muitas pessoas passam a vida construindo patrimônio, dizendo assim: olha, eu quero que a minha família tenha pelo menos uma casa para morar. Não é um pensamento ruim, um pensamento bom, até de servo de Deus, de se preocupar para os que vão ficar, para não fazer como aquele homem que aprendemos 2 domingos atrás, que morreu com a dívida e os filhos quase foram para a escravidão por conta daquela dívida, como aprendemos. Mas algumas pessoas não entendem que um legado espiritual, ele está acima de um legado financeiro físico. Está acima de simplesmente dizer, não que não seja importante, tá, gente? Mas o que dizer, olha, respeite os mais velhos. Eu acredito que seja só uma obrigação de um cidadão comum. Você não precisa ser nem de Deus para isso. Para ter educação, para ter princípio, para ter valor. Não precisa nascer num berço de ouro para ser humilde, educado, simples. Saber a hora de falar, a hora de não falar, enfim. Mas Davi está dizendo, quem teme ao Senhor está andando no caminho que Ele está ensinando. A alma da pessoa pousa no bem. A alma se salva. E Deus não quer só salvar sua alma, só salvar a sua vida. Ele quer salvar você, te encher do Espírito Santo e fazer a sua casa herdar também esta vida eterna. Ou seja, no caminho de Deus, o foco dele primeiro é a sua alma, é a sua salvação. Você tem que se preocupar um pouco mais com o destino da alma. Tem gente que se preocupa, mas o fulano tem que estudar. E a alma? E a alma? No Rio de Janeiro, não sei se foi ontem ou anteontem, perdemos uma obreira de 26 anos de idade. Partiu. Deus a levou. Quem é que imagina que com 26 anos, uma jovem, né? Jovem ou ainda não? Você falar que não é mais jovem, eu vou começar a ficar triste aqui, hein? Que ia partir. Que ia partir. Quando nós falamos da salvação, tem gente até mesmo da igreja, isso vale para nós obreiros também, não leva a sério. A pessoa está vivendo como sempre houvesse o amanhã. E Deus está falando, se você temer o caminho que eu vou te ensinar, a primeira coisa que eu vou dar prioridade não é o seu trabalho. Não é se você tem um problema ou um gigante. Eu vou salvar tua alma. E eu vou levar essa salvação para sua casa. Sua família vai herdar o maior dos milagres, que é a salvação que vem de Deus. É isso que Deus quer para você. E não para por aí. Versículo de número 14. E o segredo do Senhor é para os que temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto, a sua aliança. Sabia que existem pessoas que sempre que ela recebe, ela pega o dinheirinho dela, os 10% dela, ela dá a oferta dela. Aí ela fez, ela ouviu a instrução, ela entendeu, mas ela ainda não compreendeu o segredo da fidelidade. E ela acha que devolver o dízimo e dar a oferta simplesmente para ajudar a igreja. Ajudar numa reforma, como precisa. Realmente, algumas demandas existem, físicas, do templo físico, das paredes, do teto, da fiação, enfim. Você já sabe disso. Mas ela ainda não entendeu o segredo. Ela ainda não entendeu o conserto por trás do dízimo e da oferta, que é bem maior do que só 10%.
Algumas pessoas se ajoelham para orar, aprenderam isso, mas leva isso com bom costume, mas ela não entende o segredo. Ela não entende, ela faz. Não é que ela não faz, mas ela ainda não entendeu o segredo daquilo. E o que é um segredo, gente? Que eu saiba, o segredo é uma informação que não se conta para qualquer pessoa. E a palavra está te dizendo, o segredo de Deus, ou os segredos dele, é para quem teme ao Senhor. Tem gente que vai passar a vida inteira na igreja e não vai descobrir o segredo de Deus. Eu falei para você de um pastor que passou 60 anos, depois que ele foi descobrir que a fé não é sentimento, é obediência. Eu falei, meu Deus, que Bíblia do avesso esse pastor estava lendo e pregando. Ele não descobriu o segredo. Eu acredito que é mais marketing do que verdade uma coisa dessa, porque não é possível. Não é possível. Se ele então não descobriu esse segredo em 60 anos, é porque ele não temia o Senhor. Os segredos espirituais, as experiências que estão além do que os olhos podem ver, além dos sentimentos, além das explicações humanas, não é para qualquer um, é para quem teme ao Senhor. É por isso que encontra-se no livro de sabedoria que o temor do Senhor é o princípio, é o começo, não só da sabedoria, mas de todas as outras coisas. O temor a Deus, o respeito absoluto. E não é medo, é cuidado, é zelo, é comunhão. Não é aquele medo que afugenta, mas é aquele temor que faz com que você faça direito. Quem entende, descobre o segredo, e por trás do segredo tem uma aliança. Quem está olhando de fora, uma pessoa que teme a Deus, fala assim, eu não entendo por que essa pessoa tanto ama esse livro. Eu não entendo porque tem que orar a tal hora, todo mundo junto, eu não entendo isso. Eu não entendo por que essa pessoa, ela às vezes está cansada, de vez de descansar, ela ainda vai lá para a igreja, eu não entendo. Eu não entendo porque essa pessoa tão nova, mas entregou a vida dela para Jesus, eu não entendo. Tem gente que vai passar a vida inteira sem entender, porque não teme ao Senhor. Muitos da época do Senhor Jesus viram Jesus pregando, ouviram todas as mensagens, mas saíam de lá sem entender. Por quê? Vamos comigo em Mateus, capítulo 13, Evangelho de Mateus, por favor. Capítulo 13, versículo 9. E Jesus começa a explicação do que muita gente não tinha entendido, dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? E versículo 11, e ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios, os segredos do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Minha gente, vai ter pessoa que fala assim, eu vou lá naquela igreja para ver o que tem aquela igreja. Vai sentar, vai ouvir a palavra, participar de uma reunião inteira, participar do louvor, fechar o olho, abrir o olho, bater palma, ficar de pé, sentar, participar da teologia, pode até fazer a obra por curiosidade, vai falar assim, eu não entendo. Não entendo para que essa devoção. Tem gente que tenta entender e fala assim, não, deve ser porque o pastor usa técnicas psicológicas. A única técnica psicológica que eu aprendi foi com a minha mãe, um chinelo. Você também aprendeu pelo visto, não aprendeu? Ainda bem que você está vivo, né? É a única, viu, dona Ericeia, que eu entendo é só essa. O restante é com a senhora e com quem entende disso. Não deve ser porque a igreja é motivacional.
Aí chega aqui, às vezes a mensagem é dura, que a pessoa sai até cabisbaixa, que ela pede até o rumo de casa. Isso não vale só para mim que estou pregando, vale para todos nós. E a pessoa, meu Deus, eu não entendo por que esse povo se ajunta, para que acreditar nisso ou naquilo. Não entendo por que um mergulho na água me fará nascer de novo, e se eu não mergulhar? Tem gente que fala assim, eu não entendo para que ficar na igreja, não posso adorar a Deus na minha casa, Deus não está em todo lugar. Você já ouviu coisas assim? Não entendo para que dar dinheiro, Deus não precisa de dinheiro, porque a você, querido, o que muita gente não entende, e vai morrer perdido sem entender, Deus está te entregando agora. Se você já descobriu os segredos, valoriza, mantenha a chama viva, busca o Espírito Santo ainda mais, dá um mergulho mais profundo, vale a pena ter vida com Deus. E se você ainda não descobriu, descubra hoje, porque os céus vai se abrir e a vós será dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Senhor, por que em parábola? E olha que a parábola não era difícil de entender, era até didática. Jesus falava de semente, falava disso e daquilo, e Jesus chegou a dizer, Senhor, graças eu te dou. Porque os sábios do mundo que querem entender as coisas de Deus estudando, você pode estudar, querido, mas você não vai entender as coisas de Deus igual matemática, 1 mais 1 é 2. Essa lógica não funciona exatamente para Deus, não. Não vai dar, é impossível, essas coisas não funcionam no reino espiritual. As coisas de Deus é outro nível. E às vezes o sábio do mundo, ele não consegue entender. Ele tenta aqui, ele analisa, ele fala, eu não sei por que isso, eu não sei por que aquilo. E Jesus disse, que bom que Deus revelou esse segredo às pessoas simples, humildes de coração. Não é simplicidade de uma vestimenta, não. Você pode ser um doutor, um rico deste mundo, da porta para fora. Seu nome pode ser o mais importante. As pessoas podem te procurar para resolver problemas grandiosos. Você pode ter uma história maravilhosa e você vai ser respeitado por isso como merece. Mas da porta para dentro nós somos servos do Senhor. Quando a porta do quarto fecha, a pessoa é serva do Senhor lá. Quando a pessoa vai se humilhar diante de Deus, ela deixa todo o título, toda a arrogância, ela deixa toda a riqueza para dizer, Senhor, fala que o teu servo está aqui para te ouvir. Davi fazia isso. Davi tinha cômodos, imóveis só para guardar dinheiro. A palavra diz que existiam recâmaras de ouro, de prata, estoques de ouro. Davi um dia disse, olha, estou com a vontade de beber água lá de Belém. Que vontade. O problema é que o povo filisteu morava lá ainda. Um povo corajoso foi lá e buscou a água para ele. Ele não tinha do que reclamar da vida. Um homem que era afamado na terra como um vitorioso. Mas no Salmo 86, ele vai orar a Deus e ele fala, Senhor, eu estou pobre e eu estou necessitado, me socorre. Nunca confiou no dinheiro que teve. Nunca falou para Deus, Senhor, então, como rei de Israel eu me ponho. Porque quando Deus vê o soberbo, ele resiste o soberbo. Poxa, todo mundo sentiu a presença de Deus e eu aqui, mais um culto igual. É igual a Ana, né? Levando a melhor oferta, não custava nada. O dia que ela falou, quer saber, agora vai ser eu e Deus. Podem falar o que for, podem me ridicularizar, pode ficar contra mim. Eu quero descobrir o segredo do altar de Deus. O Espírito Santo não é dado para qualquer pessoa. Nem todos são filhos de Deus.
Mas os que temem ao Senhor descobrem esse segredo, firmam uma aliança com o céu e valorizam isso para toda a eternidade em nome de Jesus. Jesus diz que quem descobre o segredo se dispõe a abrir mão de várias outras coisas. Mesmo que a pessoa acumulou muitas outras, quando ela descobre o valor do céu, ela não quer que nada impeça a salvação dela. Veja o que está escrito ainda em Mateus, no capítulo agora, no versículo 44, do mesmo capítulo 13, por favor. Também o reino dos céus é semelhante, é parecido a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, pela profunda alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra. Por causa do campo ou por causa do tesouro? Por causa do tesouro. Pastor, e se a pessoa tinha muito? Ela não quer saber do muito. Ela quer saber de tudo de Deus. Tudo de Deus vai além do seu muito, querido. Por que é que muita gente, quando chega o dia do batismo, a semana, o mês antes, que começamos a intensificar, dizendo, olha, quem crer e for batizado será? Porque a pessoa às vezes fala assim, pastor, deixa para o próximo. Pastor, quando é o próximo? Olha, no cronograma, dezembro. Depois de setembro, dezembro. Então, em dezembro eu vou pensar. Por que que ela acha que ainda pode pensar? É porque ela não entendeu? Não foi explicado? Não dá para ela o horário? Ou ela trabalha? Não. É que ela não descobriu o valor daquilo. Então ela acha que pode deixar. Você já percebeu, não sei se com você é assim, quando você tem algo muito importante a ser resolvido no outro dia, até antes do despertador você desperta. É assim ou não é? O meu filho é assim. Para acordar, para estudar, é só Jesus e 2 ameaças na causa. Aí sábado ele joga bola. Ele tem que acordar às 6 da manhã. Ele já acorda, vai escovar os dentes, ele já acorda até com a mão levantada assim, ó. Um dia eu vou filmar para você ver. Falo, nossa, que rápido, dormiu ontem meia-noite. Não, vamos lá, pai, estamos atrasados. Meu Deus, porque é o que é prioridade. O que tem prioridade, o que tem valor, não tem tempo ruim. Não tem desculpa. Mas o que não é prioridade, não, eu valorizo, mas pode ficar para depois. Eu não vou vender o que eu tenho. E nós não estamos falando de vender tua casa não, tá? Vender teu carro, ou a empresa que você construiu, teu escritório, não. Nós estamos falando de abandonar coisas dessa vida pelo reino de Deus. O que atrapalha você chegar no céu tem que ser deixado. Pessoas talvez precisam ser deixadas. Amizades têm que ser deixadas. Se eu não consigo fazer isso, é porque eu ainda não entendi o valor do céu. E muita gente até dentro da igreja não entendeu. Não abandonou. Esse daqui entendeu. Então se for preciso, eu vendo tudo, não pelo campo, mas pelo tesouro. Não estou aqui pela igreja, mas pelo Espírito Santo. Não pelo pastor ou por algo motivacional, mas pela alegria da minha salvação. É por isso que mesmo tendo que levar uma cruz, eu farei isso até o fim. Não pela cruz, não por causa de alguém, mas por causa do meu Senhor e Salvador. Eu entendi o valor da alma. Eu entendi o valor que é ter o reino de Deus dentro de mim. E o que for ser deixado, será deixado, sem olhar para trás, sem olhar para trás. Porque se a pessoa não tem esse sentimento, esta decisão,
Este impulso, o reino de Deus passa por ela e ela não entende. Imagina Jesus pregando para você. E teve gente que saía das pregações dizendo assim: eu acho que foi Beelzebu que usou ele. Foi Beelzebu que usou ele. Por isso que eu falo para você, se puder, se abstenha de qualquer comentário de outra igreja. Vai que você está errando e está do lado errado. Erraram com Jesus. Se enganaram. Outros diziam: não, ele está falando isso porque ele é um mentiroso, um falso profeta. Ele não tem temor de Deus, ele é um comilão, um beberrão. Porque não perceberam o valor da oportunidade que tinham. Jesus ainda insiste no versículo 45, diz assim: outros sim. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus dentre os justos. Você lembra das virgens loucas? Elas pareciam ser terríveis. Elas se prostituíam, gente. Elas mentiam. Elas só negligenciaram. Nós temos um ditado horrível no nosso país dizendo assim: não, o brasileiro deixa tudo para a última hora. É horrível isso. Isso não é bom. Isso não é bom. Isso é quase uma praga. É uma praga, aliás, né? Corrigindo, é uma praga, sim. Porque nem sempre na última hora dá para fazer. Na última hora, às vezes, sobrecarrega. Na última hora você percebe que o tempo era mais precioso do que você imaginava. É aquela pessoa que vive se arrependendo porque ela deixou para depois. As tais virgens loucas, se você for analisar, elas estavam a caminho do esposo, elas tinham consciência da chegada dele, levavam as lâmpadas, mas negligenciaram uma busca. Foram buscar? Foram, mas tarde demais. Imagina quantas pessoas falam assim: não, mas eu sou boa gente, e vai ficar do lado dos ruins. Os anjos lançarão uma grande rede. Deus está lançando rede todos os dias para trazer a sua alma, para justificar os seus pecados, para salvar a sua vida. Deus fala com você. Ele te dá a decisão correta e é você quem decide se vai acatar ou não. Pode perceber que você que tem um pouquinho de experiência com Deus, quando Deus falou e você acatou, mesmo que foi impossível, você nunca se frustrou. Você nunca ficou dizendo: me arrependi, tenho remorso disso, nunca. Mas quando você fez o que quis, deu no que deu. Se frustrou, se arrependeu, quis voltar no tempo, mas não tem como. Mais uma vez, o reino dos céus está aqui. Jesus querendo revelar um segredo para você, te dar o Espírito Santo, salvar a sua alma. Não pode ser mais uma reunião. Saia daqui vazio de si mesmo, de si mesma, e cheios do Espírito Santo para a glória de Deus. Porque uma pessoa que entende o valor do céu, ela tem um louvor nos seus lábios, um louvor de engrandecer a Deus, mais do que só uma canção, querido. Por que eu digo para você que muita gente ainda não descobriu o segredo e por consequência não descobriu a aliança? Domingo é Santa Ceia. Tem gente que só vem marcar presença na Santa Ceia. Sabe por que eu te garanto que essas pessoas ainda não entenderam o segredo, nem o conserto?
Porque a Santa Ceia não é sobre o segundo domingo, é sobre o mês todo. É ou não é? Porque antes de cearmos, o que é que nós fazemos? Vamos examinar a cada um de nós. E você examina só o seu domingo? É assim que funciona o arrependimento? Não, você pensa no mês todo. Então quer dizer que eu estou na aliança com Deus sendo fiel uma vez no mês? Você gostaria de andar, conviver com alguém fiel uma vez no mês a você? Se você e eu, que somos falhos, pensamos assim, imagina quem é perfeito. Imagina quem é fiel mesmo quando somos infiéis, ou quando éramos infiéis. Não, pastor, mas Deus entende, é nessa daí que muita gente vai ficar do outro lado. É nessa daí que muita gente vai ficar da porta para fora. O salmista descobriu o segredo, mas ele não foi o único. Os salmistas descobriram o segredo. O apóstolo Paulo também descobriu. E olha como ele louva a Deus na carta aos Romanos, capítulo 11. Carta aos Romanos, capítulo 11. Vamos ler o versículo 33. Você acha que uma pessoa descobre todo o segredo de Deus? Veja essa declaração nesta adoração. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. E amém. Então, para o Senhor, a sua melhor salva de palmas, porque glória em qualquer situação, quer seja na alegria, na dor, no vale, no monte, glória a Deus, porque Ele tem o seu segredo a revelar para nós ainda hoje. Amém? Vamos ficar em pé, igreja. Quem conheceu tudo do Senhor, hein? Abraão foi amigo de Deus, amigo. E não era Abraão que falou isso, porque uma coisa é você declarar algo e outra coisa é Deus declarar algo. Foi Deus quem declarou: Abraão, meu amigo. Meu amigo. E Abraão não descobriu tudo de Deus. Imagina Abraão, que ainda era Abraão, quando ele tomou Isaac, alguns empregados, e ele foi subindo para aquele monte, 3 dias de subida, de caminhada. O coração aflito, meu Deus, o que vai acontecer? Tinha uma fé muito grande no coração dele, é verdade. Mas eu acredito que como pai, o coração devia estar arrasado. Ele cria, até se meu filho morrer, Deus pode ressuscitar ele. Mas a mente fica tentando pensar, né? Como é que vai ser, né? Se eu atear fogo no meu filho, será que Deus vai tirar das cinzas? O que vai acontecer? E de um jeito inexplicável ele descobriu um cordeiro naquela montanha. Eis aí, ó, o cordeiro, o sacrifício está aí. Está aí, é ele. Colocou no lugar do filho, ofereceu para Deus. Aí chega Jesus 2000 anos depois quase. A história de Abraão e de Jesus, ela é muito longa uma da outra. E fala assim: quando Abraão me viu, ele se alegrou. Mas Jesus não tinha dito que era ele. Mas aquele sacrifício era ele se entregando por aqueles que deveriam ser sacrificados.
Segredos. E às vezes eu fico imaginando, Deus é muito bom conosco. E a cada palavra que você ler, ouvir e realmente entender, entrar na alma, eu quero que você, não sei onde você vai estar, mas que você glorifique a Deus. Por que que eu te digo isso? Porque tem gente que lê a Bíblia várias vezes e continua não crendo em Deus, porque não entende. E não é que não entende o vocabulário, a concordância verbal, não é isso que a pessoa não entende. Ela fala, não faz sentido. De ouvir um ateu dizendo assim, como é que um homem que cai do cavalo, tem provavelmente um AVC, aí fica cego por conta deste AVC, depois retorna a sua vista, ele fala que encontra Jesus. Ele não entendeu que Paulo teve um encontro com Jesus aquele dia em Damasco, indo para Damasco, no caminho de Damasco, e que ali Jesus perdoou os seus pecados. Alguns dias depois entregou o maior dos segredos, que é o Espírito Santo. Tem gente que quando vê uma manifestação do Espírito Santo zomba. Isso é coisa de louco. Quantas coisas já não ouvimos? É surto. Simplesmente porque não entendem. Não entendem. E alguns nunca entenderão, tá? Nunca entenderão. Como pode um povo servir um Deus invisível ao ponto de querer morrer por ele? Morrer por ele. Tem gente que não entendeu isso ainda. Tem gente que fala, eu tenho Deus no meu coração, mas eu não preciso disso ou daquilo. É porque ela justamente não entendeu. Mas se você entendeu o reino dos céus, graças eu te dou, Senhor, Criador dos céus e da terra, por isso. Glória a Deus. Que essa pessoa entendeu que precisava de Jesus. Entende o quanto é importante estar na casa de Deus. E não só estar na casa, ser a casa de Deus. Que bom. Graças a Deus. Tem gente que não sabe nem ler, mas entendeu o reino dos céus. Graças a Deus por isso. São aquelas pessoas que conseguem abrir o coração para o reino de Deus, como os orgulhosos não conseguem fazer. O primeiro convite para que você entre no reino dos céus, dê o seu primeiro passo, é quando você entrega a sua vida para Jesus e o confessa como o único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador da sua alma. Pastor, eu entendi o que Jesus fez por mim. Eu entendi que o sacrifício foi por mim. Por isso eu quero entregar minha vida para Jesus. Se você entendeu isso, entendeu a palavra, entrega a tua vida para Jesus hoje. Entrega a tua vida para Jesus agora. Pastor, eu preciso entregar minha vida para Jesus hoje, agora. Então dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu me afastei. Eu me afastei. O pródigo, ele pensava que o mais importante do pai era a herança. Você pode ter todo o dinheiro que este mundo possa te oferecer. Quando você está vazio, nada mais faz sentido. E é por isso que rico tem depressão. Se mata. Poxa, se dinheiro fosse tudo. É muito bom quando a alma está sadia. Na mão de um salvo é uma bênção. Porque a gente faz o dinheiro o nosso escravo. Não ao contrário. Maravilhoso. Usa para o bem. Serve a Deus com as fazendas. Glória a Deus. Agora para um perdido. É a forca para terminar a perdição da alma. Pastor, eu me afastei. Eu preciso voltar para Jesus hoje. Voltar para Jesus agora. Se você se afastou e precisa voltar para Jesus, dá um sinal com sua mão direita. Que eu quero orar com você. Antes de nós orarmos, igreja, deixa eu te ensinar isso, e se você já aprendeu, que você mantenha isso vivo. Quando nós fazemos o apelo, pode acontecer que às vezes uma criança levante a mão. Não impeça ela de vir.
Às vezes ela entendeu o que você não entendeu. Às vezes ela entendeu o que você não entendeu. Às vezes ela ouviu o que você não ouviu. Às vezes é um irmão da igreja que está aqui há tantos anos que, mesmo vindo à igreja, ele decide voltar para Jesus. Deixa ele voltar. Não julgue ele. Talvez algo aconteceu com ele que só o Senhor pode explicar, e o Senhor não vai contar esse segredo para nenhum de nós. O Eli achava que a Ana estava bêbada, enquanto ela estava sendo salva aquele dia. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do Telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.